militares agiram no momento certo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por Peter Turgonia. Vimos como a espionagem tcheco-eslovaca estava presente no Brasil e planejando um golpe militar. No vídeo, os soviéticos planejavam sim transformar o Brasil em república comunista. Vimos que apesar da forte preparação, os comunistas foram afoitos e atabalhoados em sua tentativa. No vídeo, o golpe comunista falhou no Brasil pela incompetência dos golpistas. Mas o comunismo ainda era forte depois da intervenção militar de 64, como mostram as guerrilhas. Então, em 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder e publicaram seus atos institucionais e permaneceram no poder até 1985. De tudo que foi dito até aqui, cabe reconhecer que nos anos que precederam o ato de 31 de março de 64, o Brasil esteve envolto em uma teia de conspirações que, em maior ou menor grau, envolvia o governador de um estado, o presidente da República, alguns deputados, jornalistas e militares dissidentes. Não é só isso, mas essa teia contava ainda com militares treinados e financiados em Cuba e na União Soviética, sem falar na ação das embaixadas dos satélites soviéticos que buscavam, com afinco, semear de todas as formas a influência socialista no Brasil e na América Latina. Somados tais fatores, fica desde logo desmentida aquela narrativa de que nunca houve possibilidade de golpe comunista no Brasil. Não obstante, ao contemplar todo esse cenário de conspiração, espionagem, treinamentos em Cuba, formação de diversos grupos de esquerda no Brasil, seria justo indagar a seguinte questão: por que mesmo com tanto apoio e estrutura, os comunistas não conseguiram o poder? Bem, verdade seja dita, o próprio serviço secreto da STB teve que responder a essa embaraçosa pergunta em um dos documentos que relataram os eventos de março de 64. Dentre as razões apontadas pelo serviço secreto comunista, a explicação que sobressai é a falta de organização e excesso de triunfalismo na atitude dos socialistas brasileiros. Uma particularidade teórica dos marxistas é que eles acreditavam numa marcha inexorável da história rumo ao socialismo. Assim, por paradoxal que pareça, essa filosofia ateia parece se ancorar na esperança de que o próprio cosmos irá trabalhar em favor de uma vitória final do comunismo. Em suma, havia a crença na profecia de Karl Marx que a velha ordem sucumbiria diante da marcha inexorável da história. Embora pareça paradoxal imaginar milhares de comunistas com absoluta certeza da vitória contra o capitalismo, devemos lembrar que essa foi a época de ouro da União Soviética e que ao menos eles podiam se gabar de ter enviado para o espaço o primeiro cachorro e o primeiro cosmonauta, além de terem dominado tão bem a tecnologia nuclear a ponto de criar a Tsar Bomba, que até hoje mantém o recorde de maior detonação nuclear da história. Por outro lado, se na União Soviética o domínio da elite do partido era absoluta, no Brasil haviam divisões que muito atrapalhavam as organizações dos comunistas. Embora houvessem diversos grupos engajados na causa, a grande questão sempre foi como colocar todas essas peças para funcionar de uma maneira uniforme. Desde os primeiros relatórios produzidos pelos tchecos lá na década de 1950, existem nos documentos diversas críticas aos costumes locais, como a mentira, o jeitinho brasileiro, o desleixo, a falta de pontualidade nas reuniões. No geral, o brasileiro não era visto como alguém de palavras e que arcasse com suas responsabilidades. O STB, em boa parte, culpa a indecisão de João Goulart pela ausência de uma resposta enérgica face ao movimento em 64. E tal fato, por incrível que pareça, chega a ser louvado pela esquerda pacifista moderna, que enxerga em Goulart como líder que não queria ver sangue derramado. Essa avaliação não vem apenas dos soviéticos, mas ecoa até por José Wilson da Silva, um dos militares próximos a Goulart, que ficou conhecido como Tenente Vermelho. Sua opinião sobre Goulart é que se ele tivesse 10% de vigor de Fernando Collor, o país teria avançado de forma extraordinária. Nas suas palavras, Jango não tinha pulso, não decidia. Consultava e no final deixava para os outros decidirem. O tenente, ao que tudo indica, fazia parte do chamado dispositivo militar, que era uma das forças armadas que Goulart vinha aos poucos cooptando para sua causa. De toda forma, muito do que os comunistas levaram décadas para conseguir acabou caindo ao chão, graças ao general Olímpio Mourão Filho e sua decisão de marchar no dia 31 de março de 1964. De fato, a esquerda só começaria a se recuperar desse golpe em 65, ano que foi realizado o primeiro ato de guerrilha da luta armada. Mas neste ponto, muitos líderes
que o Brasil não foi por esse caminho. Enfim, somados tais episódios com uns tantos outros que infelizmente não poderia expor neste trabalho, confesso que foi grande a minha surpresa ao analisar mais fundo a história do Brasil. Antes, eu estava certo que os comunistas não poderiam oferecer qualquer ameaça significativa em 1964. Até suspeitava que a própria ação dos militares tivesse sido precipitada, mas ao deixar os fatos falarem, tive que me render à única conclusão possível. Sim, o Brasil tinha chances de se tornar uma Cuba, não há como garantir que isso não aconteceria caso os militares não tivessem agido preventivamente. Nem mesmo as fraquezas e debilidades do movimento comunista servem de argumento para indicar que eles não fossem uma ameaça, pois, se naquele momento eles não tinham preparo suficiente para tomar o poder, tampouco seria desejável que os militares esperassem até seus inimigos estarem 100% preparados para só então tomar alguma providência. E pelo histórico, olhando todos os avanços que comunistas tiveram por aqui a partir da década de 50, não seria surpreendente que eles pudessem representar uma séria ameaça em um curto espaço de tempo. Não obstante, isso não é uma chancela incondicional do regime militar. Há eventos bastante questionáveis por parte do regime, como a ação do DOPS contra Raul Seixas e Paulo Coelho, uma dupla que tinha tanto poder de derrubar o regime quanto tinha chance de atrair discos voadores. De qualquer forma, muitos se surpreenderiam com a frieza dos tribunais revolucionários e das torturas e assassinatos que a esquerda praticava por meio deles. Tais tribunais, diga-se de passagem, constituem outro ponto que a elite política busca impedir que se discuta. De toda forma, nas últimas décadas, quase 100% dos relatos sobre esse período foram produzidos segundo a ótica dos socialistas e, portanto, valeria a pena compilar as informações desse trabalho a fim de fazer um contraponto, mesmo que significasse advogar indiretamente em favor de homens controversos como Castelo Branco ou Geisel. Fica, portanto, registrada a minha contribuição para o esclarecimento desse importante episódio da nossa história. Os 3 vídeos que compõem essa série serão lançados como um documentário único no canal do Rodolfo Andrello, o Fronteira Austríaca,